Ele te ignorou, te ridicularizou, pisou na tua palavra e ainda te fez de louco. E foi exatamente aí, minha querida alma, que Jesus disse: pare, não é rejeição, é pérola jogada no lugar errado. Existe uma frase de Jesus que a maioria dos cristãos lê rápido demais, sem parar para sentir o peso dela. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 6, quando o Senhor diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos, para não acontecer que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Uma frase curta, mas dentro dela existe uma dor que talvez você esteja vivendo agora, sem nem perceber que tem nome. Você já tentou explicar a palavra de Deus para alguém que só queria discutir? Já tentou mostrar amor a quem só sabia responder com desprezo? Já chorou tentando fazer um familiar entender por que você mudou, por que Jesus mudou sua vida e recebeu de volta só zombaria? Se você já sentiu isso, minha querida alma, saiba que você não está sozinho e, mais do que isso, existe uma instrução divina para esse tipo de dor. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que muitos cristãos se desgastam tentando arrancar fé onde só existe pedra. Ele pregava que há corações tão endurecidos, tão fechados à luz, que insistir neles não é fé, é teimosia disfarçada de zelo. Spurgeon ensinava seus ouvintes a discernir o solo antes de lançar a semente, porque nem toda a terra recebe a palavra do mesmo jeito, e o Senhor Jesus já tinha dito isso muito antes, na parábola do semeador. Ele contava em uma de suas pregações sobre pastores que passavam anos gastando lágrimas e argumentos com pessoas que, no fundo, já tinham fechado a porta do coração havia muito tempo. E o resultado, dizia Spurgeon, não era conversão, era exaustão. O servo de Deus saía ferido e o ouvinte continuava do mesmo jeito, ou pior, mais endurecido, porque tinha aprendido a usar a fé do outro como motivo de riso. E aqui está o primeiro ponto que precisamos entender juntos com calma. Pérolas na Escritura representam as coisas sagradas de Deus, a salvação, a intimidade com o Espírito Santo, as verdades profundas da fé, coisas que custaram sangue para existir, que custaram a cruz, que custaram a ressurreição. E Jesus está dizendo algo muito sério. Essas coisas não devem ser jogadas para qualquer lugar, para qualquer ouvido, para qualquer coração que só quer pisotear o que é santo. Isso incomoda, não incomoda? Porque fomos ensinados que amor cristão é falar sempre, insistir sempre, orar sempre pela mesma pessoa, do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Mas Jesus, que é a própria sabedoria encarnada, nos dá um limite. E limite, minha querida alma, não é falta de amor. Limite é discernimento. Pense em Davi quando fugia de Saul. Ele não ficou tentando convencer o rei de que estava errado o tempo todo. Em muitos momentos, ele simplesmente se retirou, se afastou, porque insistir diante de um coração fechado pela inveja e pelo ódio não traria vida, traria mais destruição. Assim também Jesus, muitas vezes, se retirava das multidões que só queriam vê-lo cair em contradição, que só queriam usar suas palavras contra ele mesmo. Ele curou, ensinou, chorou por Jerusalém, mas também soube a hora exata de calar diante de Herodes, e a hora exata de atravessar a multidão sem responder uma única acusação. Isso não era covardia, era discernimento nascido do Espírito, um discernimento que hoje, minha querida alma, muita gente já perdeu porque troca oração por reação e sabedoria por impulso. Você já parou para pensar quantas vezes você jogou sua fé, sua testemunha, sua intimidade com Deus, na frente de quem só queria te ridicularizar? Quantas vezes você tentou justificar sua oração, seu jejum, sua mudança de vida para pessoas que já tinham decidido, antes mesmo de te ouvir, que você estava errado? Isso, minha querida alma, é lançar pérolas aos porcos. E o Evangelho é claro: quando isso acontece, eles pisam e depois se voltam contra você. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, fala que há tempo de estar calado e tempo de falar. Muitos cristãos vivem presos ao tempo de falar, achando que silêncio é pecado, que recuar é fraqueza. Mas o Espírito Santo é quem dá discernimento para saber quando a palavra vai encontrar terra boa.
e quando ela só vai ser usada como munição contra você mesmo. Isso não significa desistir de amar as pessoas. Não significa deixar de orar por elas, longe disso. Significa proteger o que é sagrado. Significa entender que existe uma diferença entre ser luz e se deixar apagar tentando iluminar quem fechou os olhos de propósito. Porque uma vela gasta em pleno dia, dentro da casa de quem prefere as trevas, não ilumina ninguém, só se consome. E é justamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo até o final. Por que Jesus deu essa instrução, o que ela revela sobre discernimento espiritual, como identificar quando você está diante de um coração porco disposto a pisotear o sagrado e o mais importante, minha querida alma, como parar de se desgastar em batalhas que não são suas para guardar sua paz, sua fé e sua intimidade com Deus para onde ela realmente vai frutificar. Porque, e escuta isso com atenção, existe um preço espiritual em insistir onde Deus já disse, recue. Você perde tempo, perde paz, perde energia espiritual que deveria estar sendo usada para crescer na sua caminhada e não para convencer quem já decidiu não escutar. Antes de continuarmos, eu preciso te fazer um convite sincero, de coração aberto. Se essa palavra já está tocando alguma ferida sua, se você reconhece que tem gasto sua fé em lugares que só devolvem pedra em troca de pão, talvez seja a hora de voltar o olhar para dentro, para sua própria intimidade com Deus, que talvez esteja sedenta, esperando cuidado. Foi pensando nisso que preparamos um guia chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Não é um curso complicado, minha querida alma. É um caminho simples, diário, para você voltar a sentir a presença do Senhor de um jeito que talvez você tenha esquecido que era possível. Ele está fixado no primeiro comentário aqui embaixo e eu te convido com todo carinho a dar esse passo essa semana, porque enquanto você gasta pérolas em terreno de porco, sua própria alma pode estar sedenta de água viva. E se essa palavra já tocou seu coração até aqui, se inscreva no canal. Aqui a gente não vem só levantar reflexão, a gente vem construir juntos um caminho de discernimento, de intimidade real com Deus, longe do barulho religioso que só cansa. Se inscreve, ativa o sininho porque o que vem a seguir vai te ajudar a entender exatamente onde estão suas pérolas e para onde elas devem ou não devem ir. Existe um tipo de coração que a Bíblia descreve com uma imagem forte, quase chocante. O coração de porco. Não é ofensa, minha querida alma, é descrição espiritual. O porco, na cultura judaica, era um animal imundo, incapaz de reconhecer valor. Ele não distingue uma pérola de um resto de comida jogado no chão. Para ele tudo é lama. Tudo é a mesma coisa. E é exatamente assim que age um coração endurecido diante das coisas de Deus. Ele não consegue enxergar valor onde há valor, porque o discernimento espiritual foi apagado dentro dele, soterrado por anos de dureza, de orgulho, de escolhas que foram fechando, uma a uma, as portas da alma. Você pode falar da cruz com lágrimas nos olhos, pode contar do milagre que viveu, pode abrir as Escrituras com a mais pura intenção e mesmo assim ver aquilo tudo ser tratado como bobagem, como fanatismo, como exagero de quem levou a religião longe demais. Você já tentou mostrar a beleza de um versículo para alguém que só respondeu com deboche? Já tentou contar como Deus te libertou de uma dor profunda e a pessoa só revirou os olhos, como se sua vitória fosse motivo de riso? Isso, minha querida alma, é o que Jesus estava descrevendo. Não é sobre pessoas más por natureza. É sobre corações que, naquele momento, estão fechados demais para reconhecer o que é sagrado. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 8, está escrito: Não repreendas ao escarnecedor para que não te odeie, repreende ao sábio, e ele te amará. Esse versículo sozinho já explica boa parte da dor que muitos cristãos carregam hoje. Você tenta corrigir, tenta explicar, tenta mostrar o caminho certo, e em vez de gratidão recebe ódio. E aí vem a culpa. Será que eu falei errado? Será que eu deveria ter insistido mais, ter escolhido outras palavras, ter esperado um momento diferente? Não, minha querida alma. Às vezes, o problema não está na forma como você falou. Está no tipo de solo que recebeu a palavra. Jesus já tinha ensinado isso na parábola do semeador,
No Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra caiu entre pedras, nasceu rápido, mas secou porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos e os espinhos a sufocaram. E só uma parte caiu em terra boa e deu fruto. Perceba, o semeador não mudou a semente. A semente era a mesma em todo lugar. O que mudava era o terreno. E é isso que muitos cristãos ainda não entenderam. Você pode ter a palavra certa, a intenção certa, o amor certo no coração e mesmo assim não dar fruto, porque o terreno da outra pessoa, naquele momento, não estava preparado. Não foi sua fé que falhou. Não foi sua oração que foi fraca demais. Foi simplesmente um tempo em que aquele coração ainda não tinha sido lavrado por Deus e nenhuma insistência sua ia adiantar isso antes da hora certa. Isso muda tudo, minha querida alma, porque tira de você o peso de achar que toda rejeição é fracasso seu. Às vezes você não fracassou. Você só encontrou uma pedra, e sementes não nascem em pedra, por mais boas que sejam. Agora eu preciso te fazer uma pergunta direta, e quero que você responda dentro de si, com sinceridade. Você já parou para identificar quais são as suas pérolas? Porque muita gente vive tão ocupada tentando convencer os outros da fé que esquece de cuidar da própria intimidade com Deus. E aí a pérola vai se desgastando, se perdendo, jogada em terreno hostil, enquanto a alma que deveria guardá-la fica cada vez mais vazia. Em Mateus capítulo 10, versículo 14, Jesus dá uma instrução parecida aos discípulos. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Sacudir o pó não é abandonar a fé na pessoa. É reconhecer que insistir ali, naquele momento, só vai gastar sua energia espiritual sem nenhum fruto. É um ato de obediência, não de desistência. Repare que Jesus não mandou os discípulos amaldiçoarem quem os rejeitasse, nem revidarem, nem ficarem discutindo porta a porta para provar que estavam certos. Ele mandou simplesmente seguir adiante, confiando que a rejeição de um coração não anula o chamado de Deus sobre a vida deles. Muita gente confunde discernimento com frieza. Acham que se você para de insistir com alguém, você deixou de amar. Mas o amor verdadeiro, minha querida alma, também sabe recuar, sabe esperar, sabe confiar que Deus tem outros meios, outros tempos, outras pessoas para alcançar quem você ama, sem que você precise se destruir, tentando ser o único instrumento dessa transformação. Pense em José no Egito. Ele não gastou energia tentando convencer Potifar da sua inocência quando foi acusado injustamente. Ele confiou o caso a Deus e seguiu. Não porque não se importasse, mas porque entendeu que havia batalhas que não eram para serem vencidas com explicação, e sim com tempo, com paciência, com a soberania de Deus agindo por trás das cortinas. Anos depois, quando o próprio faraó precisou dele, ninguém mais duvidou do caráter de José. O tempo que parecia estar contra ele era exatamente o instrumento que Deus usava para revelar a verdade, sem que José precisasse gastar uma única palavra se defendendo. E é isso que quero que você guarde com você agora, bem no fundo do coração. Existem batalhas espirituais que você não vai vencer discutindo, insistindo, mandando mais uma mensagem, tentando mais uma vez explicar. Existem corações que só vão amolecer no tempo de Deus, não no seu tempo. E enquanto isso não acontece, sua missão não é se desgastar, é guardar sua pérola, cuidar da sua própria chama, para que quando a porta se abrir você ainda tenha luz para oferecer, e não apenas as cinzas de quem se consumiu inteiro tentando acender uma lenha molhada. Porque não adianta nada você gastar tudo tentando alcançar quem ainda não está pronto e chegar vazio no dia em que Deus finalmente abrir aquele coração. A fidelidade não está em insistir sempre, está em permanecer acesa, esperando o tempo certo, sem se apagar no processo. Guarde isso, minha querida alma. Existem pessoas que Deus vai alcançar sem que você precise se destruir no caminho. Sua parte é orar, é viver o exemplo, é manter a porta do seu próprio coração aberta para o Espírito Santo e confiar que o mesmo Deus que te transformou também sabe exatamente como e quando
transformar quem você tanto ama. Você não foi chamado para ser o único responsável pela salvação de ninguém. Você foi chamado para ser fiel, para brilhar onde está e deixar que o restante esteja nas mãos daquele que já venceu. Tem uma coisa que precisa ficar bem clara agora, minha querida alma. Reconhecer um coração de porco não é sobre julgar as pessoas. É sobre proteger o que Deus te confiou. Porque muita gente lê essa instrução de Jesus e pensa logo em rotular alguém, colocar etiqueta, decidir de uma vez por todas quem é digno e quem não é. Mas não é assim que o discernimento espiritual funciona. Discernimento não é julgamento de pessoa. É leitura de momento, de tempo, de estação espiritual. É entender que Deus trabalha o barro de cada coração no seu próprio ritmo e que forçar a mão antes da hora só endurece ainda mais o que já estava resistente. Uma pessoa pode estar fechada hoje e aberta daqui a 5 anos. O coração de Saulo, antes de virar Paulo, estava tão endurecido contra o Evangelho que ele perseguia cristãos até a morte, guardava roupas de quem apedrejava Estevão, entrava em casas arrastando homens e mulheres para a prisão só por causa do nome de Jesus. Se alguém tivesse desistido de orar por ele, teríamos perdido um dos maiores apóstolos da história da Igreja, o homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, que levou o Evangelho a nações inteiras. Então perceba, recuar não é desistir para sempre. É recuar naquele momento específico, confiando que Deus tem seu próprio calendário para amolecer corações que hoje parecem pedra. Em Atos capítulo 9, a conversão de Saulo não veio de um discurso convincente, de algum discípulo cansado de insistir. Veio de um encontro direto com Jesus no caminho de Damasco. Isso te ensina algo importante, minha querida alma. Às vezes, você não é o instrumento que vai quebrar aquele coração. Às vezes, Deus tem um plano que não passa pelas suas palavras, e sim por uma intervenção direta dele mesmo, no tempo certo, do jeito certo. Isso tira um peso enorme das suas costas, porque muita gente vive achando que se aquela pessoa não se converteu, foi porque ela, o crente, não orou o suficiente, não falou direito, não teve fé suficiente. Vive revivendo a mesma conversa na cabeça, imaginando o que poderia ter dito diferente, que versículo poderia ter citado, que exemplo poderia ter usado. E aí vem a culpa, a cobrança interna, o sentimento de fracasso espiritual. Mas Deus nunca colocou nas suas mãos a responsabilidade de converter ninguém. Ele colocou nas suas mãos a responsabilidade de ser fiel, de testemunhar quando for a hora e de saber recuar quando o Espírito Santo mostrar que não é a hora. A conversão é obra do Espírito, não da sua eloquência. Como saber a diferença? Essa é a pergunta que muita gente me faz, e a resposta está na paz, minha querida alma. Quando você insiste dentro da vontade de Deus, mesmo que doa, existe uma paz que sustenta. Mas quando você insiste fora do tempo de Deus, só por teimosia, por orgulho, por medo de admitir que aquela situação não está sob seu controle, o que vem é ansiedade, desgaste, uma sensação de estar remando contra a maré sem nenhum fruto à vista, gastando forças que deveriam estar sendo investidas em outra frente, num terreno que já está pronto para receber semente. Tiago, capítulo 3, versículo 17, descreve a sabedoria que vem do alto como pacífica, moderada, tratável. Repare que moderação está dentro dessa lista. Sabedoria de Deus não é insistência cega, é equilíbrio. É saber a hora de falar e a hora de guardar silêncio, confiando que o silêncio, muitas vezes, prega mais alto do que qualquer discurso. Eu quero que você pense em alguém específico agora, com nome e rosto na memória. Talvez um familiar, talvez um amigo de longa data, talvez alguém do seu trabalho que só zomba da sua fé toda vez que tem oportunidade. Eu não estou te dizendo para abandonar essa pessoa, minha querida alma. Estou te dizendo para mudar sua estratégia. Pare de jogar pérolas onde só existe lama pronta para pisotear. Comece a orar em silêncio, sem cobrar resultado, sem impor prazo a Deus. Comece a viver o exemplo, sem discurso, sem sermão. Só vida transformada diante dos olhos dela, dia após dia, ano após ano, se for preciso. Muitas vezes, a pregação mais poderosa
não sai da sua boca. Sai do jeito como você reage quando é ferido e não revida. Do jeito como você perdoa quando tinha todo o direito de guardar rancor. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1, fala sobre esposas cujo comportamento, sem palavra alguma, pode conquistar o coração de um marido descrente. Sem palavra alguma. Isso é revolucionário, minha querida alma, porque contraria tudo o que a gente foi ensinado sobre precisar sempre argumentar, sempre defender, sempre provar que está certo. Às vezes o silêncio comprometido com uma vida santa fala mais alto do que qualquer sermão bem construído, mais alto do que qualquer discussão vencida no calor da emoção, mais alto do que qualquer versículo citado no momento errado, para a pessoa errada, no tom errado. E não pense que recuar de uma discussão significa fraqueza espiritual. Muitas vezes é justamente o contrário. É a maior demonstração de força que existe, porque exige domínio próprio, exige confiar em Deus mais do que na sua própria capacidade de convencer alguém através de argumento. É colocar nas mãos daquele que conhece o coração humano por dentro e por fora a tarefa que só ele pode cumprir de verdade. Existe também um perigo espiritual em insistir demais. Você pode acabar sendo pisoteado, como Jesus mesmo alertou. Pisoteado não é só ser rejeitado, é ser usado, ridicularizado, ter sua fé transformada em motivo de chacota repetida sempre que aquela pessoa quiser te provocar. E cada vez que isso acontece, uma parte da sua confiança na sua própria caminhada com Deus vai sendo desgastada, minha querida alma, até que você mesmo comece a duvidar se vale a pena viver essa fé tão intensamente, se vale a pena ser tão diferente, tão dedicado, num mundo que parece rir de quem ainda acredita. É por isso que discernir onde lançar suas pérolas não é frieza, minha querida alma, nem falta de amor, nem coração duro. É sabedoria de sobrevivência espiritual. É proteger o que Deus te deu de mais valioso, sua intimidade com Ele, sua paz, sua identidade, para que você continue de pé, firme, brilhando onde Deus realmente está preparando terreno para colher fruto. E enquanto esse terreno não se abre, sua tarefa continua sendo simples: guardar o que é sagrado, viver o que você prega e confiar que o mesmo Deus que abriu os olhos de Paulo no caminho de Damasco sabe exatamente como abrir os olhos de quem você tanto ama no tempo certo, sem que você precise se destruir tentando forçar essa porta antes da hora. Existe um sinal específico que vai te ajudar a reconhecer quando você está diante de um terreno de porco, minha querida alma. E quero te mostrar isso agora com clareza, porque muita gente confunde discernimento com paranoia e acaba se afastando de todo mundo por medo de errar. Não é isso. O sinal não é a discordância. Discordar de você não faz de ninguém um porco espiritual. Uma pessoa pode duvidar, pode ter perguntas difíceis, pode até discordar abertamente da sua fé sem nenhuma má intenção, apenas porque ainda não encontrou resposta para a dor que carrega. O sinal é o desprezo. É a zombaria repetida. É quando a pessoa não quer discutir ideia, quer humilhar quem você é, quer te ver encolher, quer te ver duvidar de tudo que você já viveu com Deus. Existe uma diferença enorme entre alguém que questiona sua fé com sinceridade, buscando entender, e alguém que usa suas palavras só para debochar, só para te fazer de bobo na frente dos outros. O primeiro tipo de pessoa merece paciência, merece resposta, merece amor investido, porque ali existe uma pergunta genuína, mesmo que dolorosa de ouvir e difícil de responder. O segundo tipo, Jesus já identificou. É o porco que vai pisar a pérola e ainda se voltar contra você. Em Provérbios, capítulo 26, versículo 4, está escrito: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faças semelhante a ele. Repare a sabedoria disso. Às vezes, ao entrar numa discussão com quem só quer debochar, você acaba descendo ao mesmo nível, perdendo a paz, perdendo a postura, perdendo justamente o testemunho que estava tentando defender. Você sai daquela conversa com o coração agitado, repetindo mentalmente tudo o que poderia ter dito, e no fim das contas, nada foi resolvido, só desgastado.
E no versículo seguinte, o mesmo Provérbios diz algo que parece contradizer, mas não contradiz. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, existe tempo de silêncio e existe tempo de resposta firme. E só o Espírito Santo pode te mostrar qual é qual em cada situação específica da sua vida. E aqui, minha querida alma, eu preciso te fazer uma pergunta difícil. Uma pergunta que exige honestidade diante de Deus. Você tem orado para ter esse discernimento? Ou você tem só reagido no impulso, guiado pela mágoa, pela vontade de provar que está certo? Porque muita ferida espiritual nasce exatamente aí, na hora em que a gente confunde zelo por Deus com necessidade de vencer discussão. Jesus, diante de Pilatos no Evangelho segundo João, capítulo 19, ficou em silêncio diante de várias acusações. Pilatos ficou admirado, porque esperava um homem se defendendo, implorando, discutindo. Encontrou silêncio, dignidade, entrega. Isso não era fraqueza. Era a mais alta forma de força espiritual, a certeza de que a última palavra não estava nas mãos daquele tribunal, estava nas mãos do Pai. E veja bem, minha querida alma, Jesus tinha todo o poder para responder, para se defender, para provar sua inocência com argumentos que nenhum daqueles homens conseguiria refutar. Mas ele escolheu o silêncio, porque sabia que aquele não era o momento de discutir, era o momento de confiar. Você já parou para pensar quantas discussões você poderia ter evitado, quanto desgaste você poderia ter poupado se tivesse aplicado esse mesmo princípio? Não estou falando de nunca se posicionar, minha querida alma. Estou falando de discernir com oração e paciência. Quando aquele momento específico é para falar ou para calar, é para insistir ou para confiar em Deus e seguir andando, de cabeça erguida, sem carregar culpa por não ter vencido uma discussão que nunca foi sua para vencer. Tem outro sinal importante que a própria Escritura revela. Repare no comportamento repetido. Uma pessoa que zomba uma vez pode estar apenas com um dia ruim, uma dor não resolvida, uma mágoa antiga com a religião, talvez uma decepção com alguma igreja do passado, que ela carrega até hoje sem nunca ter falado sobre isso. Mas uma pessoa que zomba sempre, que ridiculariza toda vez que você fala de Deus, que transforma sua fé em piada recorrente na frente dos outros, está mostrando um padrão. E padrão, minha querida alma, revela estado de coração, não apenas um momento isolado de fraqueza. Isso não significa que essa pessoa está condenada para sempre. Significa que naquele padrão específico de comportamento, insistir com argumento só vai alimentar o ciclo de zombaria. A estratégia precisa mudar. De confronto direto para intercessão silenciosa, de discurso para exemplo vivido, de pérola lançada em discussão para pérola guardada em oração constante, esperando o dia em que Deus mesmo vai preparar aquele terreno, arando o que hoje parece pedra dura, quebrando o que hoje parece impossível de ser tocado. Existe também um cuidado importante que quero te dar aqui. Não confunda recuar diante de zombaria com se afastar de toda a convivência. Você pode continuar amando, continuar presente, continuar sendo instrumento de bênção prática na vida dessa pessoa, sem precisar transformar cada encontro numa arena de debate religioso. Ligue, visite, ajude quando puder, celebre as conquistas dela, esteja presente nas dores, sem exigir em troca uma conversão que só o Espírito Santo pode operar. Às vezes o maior testemunho é justamente esse. Alguém que ama sem cobrar conversão, que serve sem exigir gratidão espiritual em troca, que mantém a porta aberta sem forçar ninguém a atravessá-la antes da hora. E, minha querida alma, existe uma promessa que sustenta tudo isso. A palavra de Deus não volta vazia. Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz que a palavra que sai da boca do Senhor não voltará vazia, sem produzir efeito, sem cumprir aquilo para que foi enviada. Isso significa que mesmo quando você recua de uma discussão, mesmo quando você para de insistir verbalmente, a semente que já foi plantada continua trabalhando, em silêncio, no tempo de Deus, mesmo que você nunca veja o resultado com seus próprios olhos. Talvez seja um filho que vai lembrar, anos depois, de uma frase que você disse sem esperar retorno nenhum.
Talvez seja um vizinho que vai recordar numa noite difícil, do jeito calmo como você reagiu quando ele te provocou. A palavra plantada não morre só porque você parou de repeti-la em voz alta. Ela continua germinando debaixo da terra, longe da sua vista, esperando a chuva certa, na estação certa, para finalmente romper a superfície. Guarde isso com você. Sua responsabilidade termina no plantio e no cuidado fiel. A colheita pertence a Deus, e Ele nunca se atrasa, mesmo quando parece que o tempo está passando rápido demais e nada está mudando diante dos seus olhos. Chegou a hora de falarmos sobre algo que talvez você nunca tenha considerado com essa clareza, minha querida alma. Existe uma pérola que você mesmo pode estar pisoteando sem perceber, dia após dia, sem nem notar o estrago. Porque muita gente aplica esse ensinamento de Jesus só para fora, só para pensar em quem não merece ouvir sobre fé, e esquece que dentro de nós também existe um espaço sagrado que precisa ser protegido, cuidado, guardado com o mesmo zelo que a gente reserva para proteger o que é sagrado diante dos outros. É mais fácil enxergar o porco lá fora do que reconhecer que às vezes somos nós mesmos, que abandonamos nossa própria pérola no chão, esquecida, empoeirada, sem valor aparente porque nós mesmos paramos de dar valor a ela. Sua intimidade com Deus é uma pérola preciosa. Seu tempo de oração é uma pérola. Sua leitura da palavra, seu momento de silêncio diante do Senhor, sua capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo sem o barulho do mundo abafando tudo, isso tudo é pérola valiosa demais para ser tratada com descuido. E você tem permitido que porcos pisem nisso também, minha querida alma. Não estou falando só de pessoas agora. Estou falando de rotina desregrada, de excesso de trabalho, de telas que consomem cada minuto livre que você tinha reservado para buscar a presença de Deus. O celular na cabeceira da cama, a série que rouba a hora que era para ser de oração, as notificações que interrompem o momento de silêncio antes mesmo de ele começar de verdade. Tudo isso, minha querida alma, também pisoteia pérola, só que sem fazer barulho, sem discussão, sem confronto. É um pisoteio silencioso, quase invisível, e por isso mesmo mais perigoso. Salmos capítulo 46, versículo 10, diz: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se virou tarefa quase impossível para muita gente hoje, minha querida alma. A correria consumiu o silêncio. O barulho consumiu a escuta. Vivemos numa época em que estar ocupado virou sinônimo de estar vivendo bem, e quieto virou sinônimo de perda de tempo, quando, na verdade, é exatamente no quieto que Deus mais fala. E aos poucos, sem perceber, muitos cristãos foram jogando a própria pérola da intimidade com Deus em terreno de distração, de pressa, de cansaço, deixando que ela fosse pisoteada pela própria rotina, sem nenhum inimigo externo precisar fazer esse trabalho. Você lembra da última vez que ficou verdadeiramente quieto diante de Deus, sem pedir nada, sem lista de oração, só presença? Se não lembra, talvez seja a hora de reconhecer que a pérola mais valiosa que você tem, sua comunhão com o Pai, está sendo negligenciada. E não porque alguém pisoteou ela, mas porque você mesmo parou de protegê-la como deveria. Isso não é motivo de vergonha, minha querida alma. É motivo de alerta, de despertar, de decisão. Muita gente carrega culpa por isso durante anos, sem nunca dar o primeiro passo de volta, achando que precisa de um momento perfeito, de um dia perfeito, quando, na verdade, o convite de Deus é sempre agora, sempre hoje, sempre nesse exato instante em que seu coração reconhece a distância. Existe uma frase que precisa ecoar dentro de você agora. Você não pode dar aos outros o que você mesmo não está recebendo. Não dá para testemunhar de uma intimidade que você não vive. Não dá para falar de um Deus que você não tem buscado. É como tentar servir água de um copo vazio, minha querida alma. Por mais que você se esforce, por mais que queira ajudar de coração sincero, o copo continua vazio, até que você mesmo volte à fonte para ser reabastecido. E é exatamente aí que muitos cristãos se desgastam tentando pregar para quem não quer ouvir, enquanto a própria alma sedenta vai ficando para trás, esquecida, ressecada, cada vez mais distante daquilo que um dia
foi o motivo de toda essa fé. João capítulo 4, versículo 23, fala que o Pai busca quem o adore em espírito e em verdade. Repare que Ele busca, minha querida alma. Ele deseja essa intimidade contigo, mais do que você imagina. E se você tem gastado tanta energia tentando alcançar corações fechados lá fora, talvez seja a hora de voltar essa mesma energia para dentro, para reconstruir o que talvez esteja abandonado há tempo demais. Reconstruir essa intimidade não exige fórmula complicada, minha querida alma. Exige decisão. Exige separar um tempo, mesmo que pequeno no começo, para sentar diante de Deus sem pressa, sem lista de pedidos, só presença. Exige devolver à sua alma o cuidado que você tem dado a tudo, menos a ela mesma, ao trabalho, à casa, às obrigações do dia a dia que parecem nunca ter fim. Não é sobre religião, não é sobre regra, é sobre voltar a ser encontrado por aquele que nunca deixou de te procurar, mesmo nos dias em que você mal tinha tempo para lembrar do seu nome. Porque, minha querida alma, discernir onde lançar suas pérolas começa dentro de casa. Começa protegendo seu próprio tempo com Deus antes mesmo de pensar em quem está ao seu redor. Um vaso vazio não pode saciar sede de ninguém. Uma alma seca não pode oferecer água viva para quem está perto. Por isso, antes de se preocupar demais com quem está pisoteando sua fé lá fora, pergunte a si mesmo: eu mesmo tenho cuidado da minha pérola mais preciosa? E se a resposta for não, minha querida alma, não é hora de culpa, é hora de recomeço. Deus não está cobrando perfeição de você, minha querida alma. Está te convidando para a intimidade, de braços abertos, sem lembrar dos dias em que você se esqueceu dele. E essa intimidade, quando restaurada, muda completamente a forma como você vai lidar com os corações fechados ao seu redor, porque você vai parar de agir por desespero, por carência de aprovação, e vai começar a agir pela plenitude que só vem de estar diariamente na presença do Senhor. Guarde sua pérola, minha querida alma. Proteja sua intimidade, porque é dela que vai nascer o discernimento que você tanto precisa para saber quando falar, quando calar, quando insistir e quando recuar. Sem essa fonte, tudo vira esforço humano cansativo, uma tentativa de fazer sozinho o que só o Espírito Santo pode fazer através de você. Com ela, tudo flui do jeito que Deus sempre quis que fluísse, com paz, com direção, com propósito claro sobre cada palavra e cada silêncio da sua vida. Não é sobre esforço, minha querida alma, é sobre permanência. É sobre voltar dia após dia ao lugar secreto onde Deus te espera, sem pressa, sem cobrança, só com o amor de quem nunca deixou de olhar para você mesmo quando você mal tinha tempo de olhar de volta. Guarde essa palavra. Nem toda porta fechada é rejeição, às vezes é proteção. E se você sente que sua própria alma está sedenta, esquecida em meio a tantas batalhas, o guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus foi feito para você, para te trazer de volta ao lugar secreto. Fixado no primeiro comentário, esperando sua decisão hoje. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Se essa palavra tocou seu coração, se inscreva no canal, deixa seu like, escreve nos comentários o que Deus falou com você agora. E fica com a gente, porque na tela vão aparecer outros vídeos que Deus separou para continuar essa obra na sua vida. Deus te abençoe.